Graça e paz, irmãos. Podem sentar, por favor. Glória a Deus. O Senhor é aquele que ouve as nossas orações. E não apenas ouve, Ele atende as nossas orações. Amém? A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na angústia, na tribulação. Amém? Esse é o Deus que se compadece de nós. E é maravilhoso a gente saber que a gente pode usufruir da sua companhia em todo o tempo. Amém? Não só nos momentos bons, não só nos momentos ruins, mas em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz de Jesus nos seja, amém, concedida no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje meu amigo vai me ajudar a ministrar aqui junto comigo. E a gente vai poder compartilhar aqui da palavra do Senhor. É tão interessante como a gente vai percebendo como Deus vai se movendo entre nós. Existem coisas que a gente pode, trabalhar no sentido de da gente falar sobre algum assunto, talvez ministrar junto com os líderes e a gente então compartilhar com a igreja. E nenhum problema com respeito a isso. Mas quando a gente vai vendo como Deus vai nos guiando, nos dirigindo no meio de uma reunião como essa, porque isso não é culto, amém? Pode até ser, mas calma aí, Sérgio. O que é isso então? O culto, irmão, ele começou quando, Deus resolveu o nosso problema, que foi essa separação, dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, mas o culto não acaba aqui, amém? A reunião acaba aqui, mas o culto continua quando a gente sai, porque cultuar é o tempo todo, aonde você está, ter essa consciência da presença de Deus, isso é temor de Deus, independente de onde você esteja, Deus está lá, amém? E hoje nós queremos orar por um casal de amigos, estava me lembrando, que estiveram aqui ministrando, o Valbinho, conhecido mais como Valbinho, pastor Valber, que são lá de Caxias, amigos já de algumas pessoas aqui da igreja. E Aline e sua esposa, pastora, eles são pastores no ministério lá, apresentou um problema nessa semana, foi operada. Nós queremos orar agora como igreja, amém? Nos unindo a eles nesse momento. Ela já vem lutando, num processo de um câncer, e foi muito grave o que ocorreu, e era para ser uma cirurgia, muito invasiva, de abertura, e os médicos, tiveram uma direção, fizeram um outro procedimento que não foi tão, porque o risco de você fazer, quem trabalha na área de saúde sabe que você fazer cirurgias, de peito aberto, de barriga aberta, o risco é grande, em virtude das contaminações, etc. E graças a Deus, deu ali uma outra forma, e foi feito a cirurgia de uma forma menos invasiva. Mas nós queremos declarar e sobre esses irmãos, esse casal, a sua igreja, que o Senhor continue vindo com a provisão, amém? E hoje Cíntia também foi socorrer sua mãezinha, minha mãe, segunda mãe, minha sogra, e por isso ela não está na reunião. Ela caiu durante a semana e estava sentindo uma dor lá, e resumindo, Cíntia está socorrendo ela aqui no Hospital São Lucas. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, declarar. Estenda as suas mãos, por favor. Senhor, levantamos nossas mãos num sinal de autoridade. Não sabemos onde a Aline está, Senhor, se ela ainda está no hospital, se já foi para casa, mas, Senhor, Tu o sabes e conheces. Nós queremos declarar
Senhor, como igreja, no estender das nossas mãos, como uma liberação, Senhor, daquilo que acabamos de orar. Nós cremos, Senhor, que nós somos a igreja que tem autoridade para realmente ligar na terra e ser conectado no céu. Senhor, nós liberamos nessa manhã em autoridade, como irmãos em Cristo Jesus, sobre a vida da tua filha, da tua serva, Senhor, que venha a liberação do Senhor, meu Deus. Enquanto nós estamos orando, Senhor, que anjos servidores, Senhor, estejam agora ministrando a vida de Aline, Pai, em tudo aquilo que se faz necessário, da tua provisão. Meu Deus, tu és aquele que ouve, atende, Senhor, e nós queremos declarar: venha a tua saúde sobre ela, Pai. Meu Deus, daquilo que tu fizestes, Senhor, na cruz do Calvário, como está descrito em Isaías 53, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, nós sabemos que em todas as dimensões, no corpo, na alma, no espírito, e nós declaramos, porque cremos que o Senhor ouve, atende, e nessa hora nós declaramos que seja conectado uma saúde, uma restauração, meu Deus, uma força, um ânimo, uma coragem sobre a vida dessa tua filha que tem crido, tem declarado e tem, Senhor, esperado no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que ela seja alcançada ainda mais, Senhor, por aquilo que nós estamos aqui declarando e crendo. Um povo que se une, outros irmãos que têm orado pela vida dessa nossa irmã, Senhor, sua casa, seu esposo, Senhor, sua família, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, tua restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Oramos também pela vida da dona Sumara, a Cíntia que está lá, e todas as necessidades, amém? O Saulo, na abertura aqui da nossa reunião, usou algo parecido com o tema do que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar sobre todo o assunto, porque é vasto, então eu vou fazer isso em 2 etapas, para a gente cumprir, né, aqui com o nosso horário, aquilo que a gente se programa a fazer. Como a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito, amém? Então nós temos aqui um tempo que a gente costuma fazer, embora só temos reunião pela manhã, né? Nós não temos reunião pela noite, mas nós vamos andar dentro daquilo que nós temos nos programado. E o tema dessa manhã é: quem somos nós sem Deus? Ou quem somos sem Deus? Quem somos, irmãos? Será que você sabe mesmo quem você é sem Deus? Será que você sabe quem você é sem Deus? E é óbvio, pelo menos naquilo que nós entendemos, que não somos nada. Diga: eu não sou nada sem Deus. Eu e você não somos nada. Nada. Isso independe dos resultados que nós temos. Inclusive, os resultados são muito perigosos, sobretudo os bons. Sobretudo os bons. Diga comigo: nada somos sem a aliança, sem o pacto de Deus com a humanidade. Comigo e com você, meu irmão. Nada nós somos, nada. O quanto isso demonstra o quanto nós somos prepotentes. Quando nós achamos que podemos fazer alguma coisa, construir alguma coisa, ainda que boa, sem Deus. E se nós, como igreja de Jesus, não só a CCR, o povo de Deus, tivéssemos essa consciência, que não é uma capacidade humana de entender, mas sim reveladora
nós saberemos que nada nós podemos fazer sem Ele. Não devemos, não podemos, pelo entendimento. Nada faz ou tem sentido sem Deus. Você pode dizer comigo, nada faz ou tem sentido sem Deus. Meu irmão, nada mais vazio. Nada mais vazio e sem propósito do que estar sem sua companhia. Nada pode ser mais vazio do que isso. De estar sem a sua companhia, sem o propósito de entender que eu não posso viver, me mover sem a companhia dele. E talvez nós tenhamos a cara de pau de dizer, mas eu já entendi que Deus está comigo, Ele deixou essa promessa, eis que eu estou convosco, Ele está comigo. Mas será mesmo? Será que se Ele estivesse conosco, como a gente diz que está, nós seríamos tão independentes para fazer algumas coisas? Eu queria dar uma simples entrada para falar sobre essa realidade da companhia. Eu não vou abrir o texto, mas ela se dá lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros versículos do capítulo 1. E vai dizer que Deus criou o céu, a terra, mais à frente, que a terra era sem forma e vazia, e Deus foi construindo dia após dia, cada coisa com o seu devido propósito. Lembra que domingo passado nós falamos sobre propósito? Pessoas que se movem sem propósito são pessoas altamente fáceis de serem, fisgadas, manipuladas, roubadas. O que nos mantém, às vezes, firme em alguma coisa são os propósitos que fazemos. E por isso eu e você não podemos, de forma nenhuma, como povo de Deus, filhos de Deus, andar, viver sem essa companhia, sem a presença, a Shekinah, a glória de Deus. Nós cantamos que Jesus é o retrato de Deus, não é isso que vai dizer lá em Colossenses? Em Hebreus, vai afirmar sobre isso, que Ele é a manifestação da glória de Deus. E quando Deus pensou de trazer algo da eternidade para a terra, Ele fez como? Fez um jardim, aonde? No Éden. O Éden é um lugar. O jardim foi colocado nesse lugar. Escute o que eu vou falar para você. Deus resolveu pegar algo da eternidade e plantar num lugar que já existia. Que Ele criou, o Éden, da banda do Oriente. Mas esse jardim foi colocado dentro. Diga comigo, o jardim foi colocado dentro do Éden. Começa a entender o seguinte, irmãos. A Bíblia diz que nós somos um jardim. Amém? Sim ou não? Só que neste jardim que Deus colocou nessa parte do Éden, Ele colocou e plantou lá dentro o quê? Diga comigo, um propósito. Deus criou todas as coisas maravilhosas que estavam no Éden. Éden significa o quê? Quantos lembram? Lugares de delícias, lugares prazerosos. Neste lugar que Deus plantou este jardim, Deus então pôs o homem lá dentro. Amém? Tem essa imagem clara. Existe um jardim, mas Deus plantou o homem dentro desse jardim. Então foi um propósito para dentro daquilo que Deus tinha criado. Se você entender que você veio nessa terra e Deus confiou a você e a mim um propósito, diga comigo, Deus confiou a mim um propósito, você vai se mover por Ele. Você vai entender Ele, vai se mover por Ele. E você já não vai viver
sem a ideia do propósito, sem a ideia da companhia. E foi isso que Deus fez. E Deus fez aquilo tudo maravilhoso, lugar de prazeres, de delícias, todo tipo de fruto, todo tipo de coisas maravilhosas. E o que acontece? Não existiam abrolhos, não existiam as ervas daninhas, tudo era favorável. Diga comigo, tudo era favorável. Porém, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Qual foi a ordem? Vocês podem comer de tudo, vocês vão cultivar, vocês vão trabalhar, vocês vão governar. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do quê? Do bem e do mal. É um conhecimento do bem e do mal. Não são duas árvores, é uma árvore de conhecimento do bem e do mal. E você já sabe da história, eu também. Que eles foram seduzidos, Eva, Adão. E quando se percebeu neste lugar de prazeres, de delícias, eles tinham perdido a maior delícia que eles podiam ter. Que não era dos frutos, não eram das árvores, não era dos animais, não era de nada daquilo, entre aspas, que era o mais importante. O mais importante era quem? A presença. E de alguma forma eles desprezaram a presença. Por isso que a pergunta de Deus para Adão foi: Adão, onde estás? A pergunta é, irmãos, nós já falamos sobre isso. Parece que Deus não sabia onde Deus estava, ou Adão estava. Nós podemos nos esconder de Deus em algum lugar, irmãos? É aquelas perguntas de Deus, eram as mesmas que Jesus fazia para algumas pessoas. Que era às vezes perguntava algo para ele e ele respondia para a pessoa fazendo uma outra pergunta. Jesus, Adão, onde tu estás? Comestes da árvore que eu te ordenei para não comer? Óbvio que ele sabia. E qual foi a resposta de Adão? Porque tive medo, me escondi de ti. Então Deus, por zelo, por graça e misericórdia, tirou o homem da onde? Do jardim, fechou o jardim com anjos, guardou a árvore da vida. Você vai entender já já, ou na construção, que nós vamos continuar conversando. É que eles perderam Adão e Eva. O que eu e você não podemos perder, diga comigo, a aliança, o pacto. Meu irmão, pensa na eternidade. Você tem dificuldade, eu também. Você já foi no céu alguma vez? Mas por que você tem saudade do céu? Você nunca foi lá? Você nunca teve, provavelmente, eu não sei, algumas pessoas até têm algumas visões, arrebatamentos, mas outros assim, eu não faço muita ideia o que é o céu. Algumas pessoas que já tiveram experiência de entrar nessa dimensão dizem que o seguinte: na Terra a gente percebe que a luz do sol, quando ela bate numa árvore, ela entra, por dentro da onde existe possibilidades da luz passar, e você vê então reflexos de raios de luz passando. As pessoas que já tiveram visões e revelações de dimensão de céus dizem que é o seguinte: não tem nada que ilumina, parece que as coisas saem de dentro da árvore. A glória é tão grande, é tão resplandecedora, que não tem nada que precise iluminar ela. Elas são reflexos literal da luz, da presença, da glória, de tudo que está lá naquele lugar. Nada faz ou tem sentido sem Deus. Nada mais vazio e sem propósito do que estar sem sua companhia. E o contraste só como um pano de fundo, é que Adão e Eva, eles fracassaram, vou usar essa palavra, num lugar de delícias e de prazeres,
chamado Éden. Sabe qual é a ideia mais clara de Éden? O Éden significa pessoa cuja companhia é prazerosa. Isso é um Éden. Pessoa cuja companhia é prazerosa. Éden é o nome de origem hebraica que tem o sentido de deleite, prazer, paraíso. Eu vou citar 2 versículos que vão dar um amparo para isso. Eu estou falando para você que o Éden é um jardim de Deus. Diga comigo, Éden, jardim de Deus. Projeta, por favor, Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13, depois Isaías 51, verso 3. Ezequiel 28:13, eu vou lendo enquanto eles vão projetar ali. Não sei se vai ser a mesma versão, já chegou, né? Isso aqui é uma figura, está se referindo, né, a um ser mais conhecido. As pessoas até têm dúvida, assim, eu nunca vi na Bíblia escrito Lúcifer. Lúcifer vem de uma palavra que é latim, que tem a ideia de portador de luz. E essa passagem está se referindo a ele, a esse anjo querubim que Deus criou. E ele era perfeito, em glória e tal, até que significa que ele fracassou, porque também é uma criatura. Você precisa entender que anjos não são independentes, anjos dependem de Deus. O ser humano depende de Deus, tudo depende dele. E esse querubim estava assim, ó, você estava no Éden, no jardim de quem? O jardim era de quem? Foi Deus que plantou dentro do Éden um jardim. Olha para você. Deus plantou dentro do Éden um jardim. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e jaspe. São tipos de pedra, né? Safira, e assim vai por diante. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Isaías 51, verso 3. Eis que Yahvé, né, o Senhor, o Deus, confortou Tisson. Essa passagem está falando sobre a redenção do povo, esse capítulo. O Senhor consolará Sião. Que é Sião? A igreja. E olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o quê? O Éden, um lugar prazeroso de delícias. Seus ermos como o jardim do... O jardim é de quem, irmãos? Diga, eu sou um jardim. E esse jardim pertence ao Senhor. Você é um jardim de Deus, irmão. É Ele que rega você, é Ele que cuida de você. Nós não cantamos uma canção antiga que foi, eu acho que esse pessoal lá do... Como é que chamava lá, do ministério, esqueci. Que fala sobre o jardim, que nós somos como um jardim. É Diante do Trono? Do Diante do Trono também tem, era o outro, eu esqueci lá o nome do ministério lá. Mas nós somos como um jardim, né, selado. Amém? Somos guardados, irmãos. Somos, sabe, ali guardados no Senhor. Seus ermos como jardim... Cadê? Onde que eu parei? Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela. Ação de graças e som de canções. Você pode dizer um amém? Amém. Vamos fazer uma aplicabilidade. Aplica isso para a sua vida. Você é um jardim. Deus plantou, sabe, no Éden, esse jardim. Então é como se fosse assim, irmãos. É um propósito dentro de um propósito. Não basta você dizer que você é do Senhor. Você precisa entender o propósito que o Senhor tem dentro do jardim. Por isso que a Bíblia diz que Ele vinha ter comunhão com o homem todos os dias. Sabe o que isso aponta para nós? Que eu e você não podemos ficar longe da companhia dEle.
A companhia dele era suficiente para que no momento que ele tivesse numa relação com Adão e Eva, eles fossem tão cheios, tão dirigidos, tão aconselhados, que depois que eles saíram, entre aspas, da presença, eles não saíam da presença. Você acha que a presença de Deus está só quando você vem para a casa de Deus, não? Você sai da reunião, mas você não sai do culto. Você sai da reunião, mas você não sai da presença, meu irmão. Não podemos ter, sabe, esse engodo, esse engano de achar, porque isso é, sei lá, eu sei nem conseguir expressar isso em palavras. Ficar sem Deus, eu não sei o que é. Se você não tem esse tipo de desespero, eu tenho. Me dá um... Glória. Queimou alguma coisa? Foi de repente uma interferência aí qualquer. Saia toda interferência, em nome de Jesus. Fica aqui comigo, amém? Então podemos dizer, irmão, que o Éden era o lugar da eternidade, do céu, que Deus implementou, executou na terra. Diga comigo, o Éden era o lugar do propósito da eternidade de Deus, expressado na terra. O Éden é uma figura, o jardim é um propósito. Podemos dizer dessa maneira, como diz lá que afirma aqui em Gênesis capítulo 2, verso 8. Vamos ler aqui, Gênesis 2, 8. Ora, Yahvé, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste. Ali colocou o ser humano que, o quê? Diz aí? Que formara. Então nós podemos dizer que Deus tinha algo para comunicar que vai além da ideiazinha que a gente vai conceber. Ah, Deus plantou o homem lá no Éden, o jardim e tal, a maçã, comeu a maçã. E aí o homem, sabe, depois ficou nu e está vendo, aí associa a nudez, a questão da sexualidade. São só figuras, irmãos. Diga comigo, Deus plantou uma companhia prazerosa dentro do homem. A Bíblia diz que Deus pegou o fôlego de vida dele. Fez o quê? Soprou, ruá. A Bíblia diz que a vida de Deus passou a estar dentro. Aqui está o nosso contentamento. O fôlego da vida dentro de nós, com entendimento de propósito. Escute o que eu vou falar para você, o que a gente tem aprendido. Homens que não têm propósito são homens que são fáceis de serem caçados. Inclusive, você mesmo, másculo, dentro da sua sexualidade, se você não for homem de propósito, você vai ser homem de prazeres. E homens de prazeres são uma desgraça. Basta você olhar a nossa sociedade. Por causa de um prazer, às vezes de um dia, comprometeram muitas coisas que são por longos tempos. Um pai que se vai, uma mãe que gerou, que agora está desprovida desse homem, porque a figura do homem é a figura do protetor. Por isso, uma batalha muito forte para que você não entenda o lugar que você tem dentro da sua casa, homem. Para de ficar se escondendo atrás da sua mulher, porque vocês são guerreiras mesmo.
Vocês são guerreiras, mas vocês têm um lugar. É estar junto com o homem. Nem acima, nem abaixo, mas junto. Mas para estar junto, você como homem precisa entender o seu lugar. Porque se você não entender o seu lugar, você vai comprometer sua casa, sua família, seus filhos. Mais do que a gente já tem as lutas. Mas se você for um homem de propósito, um homem de entendimento do lugar que Deus deu a você, e que só você pode assumir esse lugar, não ponha outro nesse lugar, não ponha ninguém nesse lugar, não ponha, líderes, pastores, seja lá quem for, esse lugar é seu. Porque na hora que você entender isso, irmão, vou te dizer, em nome de Jesus, o diabo não te para. Eu não estou falando que você é páreo para ele, não. Estou falando por causa do propósito que tem em você, ele não te para, porque ele não pode parar o propósito de Deus que está em você. Deus plantou uma companhia prazerosa dentro do homem, irmão. Deus só não faça isso, ele foi lá e fez. O que aconteceu? Comprometeu. Não comprometa a presença. Não comprometa a companhia. Se você não sabe, a Bíblia diz que sempre Deus vinha ter essa relação da companhia com o homem na viração do dia. Mais ou menos, por volta de 18 horas. Eu não sei se você já percebeu, eu já percebi. Vem uma nostalgia nessa hora. Não quero entrar em outras coisas, mas só para você entender que no nosso país, eu não sei se é só a questão do Brasil, mas tem uma oraçãozinha que é feita exatamente nessa hora para uma figura. Você sabe quem é? Chamada Rainha dos Céus. Depois você vai estudar quem é a Rainha dos Céus. Chamada como a Maria, a mãe de Jesus. E é óbvio que ela tem o seu lugar de valor, mas não acima de Jesus. Porque na nossa ideia, aquele que gera, obviamente tem autoridade sobre aquele que é gerado. Só que você vai precisar entender de propósito. Jesus não nasceu de um nascimento de um homem e de uma mulher. Jesus nasceu de um projeto da eternidade para resolver um problema, uma interrupção que houve na história do Éden. E aqui está, irmão, um detalhe, mas que é fantástico. Ele nasceu do ventre de uma mulher, mas com um propósito bem claro, que chegaria o tempo que ele seria o redentor dessa humanidade que tinha se perdido. Por isso, se você for ler Lucas capítulo 1, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me ajude. Maria faz uma oração. E a oração que Maria faz, ela menciona a Jesus como seu Senhor. Não perca a companhia. Não perca a presença. Por isso você vai entender que Jesus, quando vai inaugurar o seu ministério, o primeiro milagre nas bodas de Caná, Maria, já sabendo o propósito do seu filho, não apenas filho do ventre materno, porque ele não foi concebido de uma relação de homem com mulher, mas sim pelo Espírito Santo, não é isso que a Bíblia vai nos ensinar? Ela vai dizer para Maria, Maria vai dizer para Jesus, acabou o vinho. Ela sabia quem já era Jesus e sabia do propósito de Jesus. E ela vai fazer o quê? Fustigar ele para ele fazer o grande milagre. E é quando Jesus vai falar para ela assim, mulher, não é chegada a hora. Que tenho contigo e tenho que desrespeito. Ele não está ali agindo na natureza humana. Ele está falando, vai chegar a hora. E ela já está perto. Onde eu vou manifestar o que precisa ser manifestado.
Sabe o que significa? Sabe o que ele vai manifestar? Ele não vai manifestar o milagre, ele vai manifestar a presença, a glória. Sabe por quê? Às vezes a gente tem um milagre, mas a gente ainda não entendeu a presença. O problema da igreja é que ela aprendeu a ser uma igreja em si mesmada. É para mim, que bom, Jesus veio, maravilhoso, é tudo para nós, tudo para nós. E a gente não entende do propósito. O propósito não é para nós, é para eles. Aí Paulo vai falar assim: eu me fiz pobre para que você fosse rico, eu me fiz fraco para que você fosse forte. Jesus é a mesma coisa, porque é para ele, não é para nós. Porque alguém que entende de propósito, ele sabe que ele vai ser alcançado por causa do propósito. Deus não é, irmão, incoerente. Jesus vai mostrar para Pedro, para os irmãos que estão dizendo: rapaz, aquele que me serve terá ainda nessa terra 1000 vezes mais. Só que tem gente que está em olho no resultado, naquilo que vai trazer o resultado, e não está de olho na presença. Qual foi o problema do pródigo que foi embora? Que ele não estava de olho na herança, ele estava de olho no negócio. Não seja como um filho de Deus que está de olho nos resultados, esteja de olho na presença. Porque essa passagem vai falar que o pai, ele estava lá, e você vai ver que quando o filho, ele pede a herança, você só pode receber a herança daquilo que está morto. Então aquele filho já estava matando o pai, mas o pai deixa e divide os haveres, tanto com o pródigo que foi, quanto com o quê? Com o filho que ficou. E você sabe, o pródigo arrebentou tudo, acabou com tudo. Um dia ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai, eu quero ser só um servo do meu pai e tal. E ele pensa. Escute uma coisa que eu vou falar para você. Eu não conheço um, dois, eu conheço muitas pessoas. Talvez numa expressão, eu vou dizer assim: eu conheço muita gente. Aquelas pessoas que a gente usa, não, uma hipérbole. Conheço todo mundo. Todo mundo está sabendo. É óbvio que não, né, irmãos? É uma hipérbole. Mas qual é a ideia que se dá ali clara? É que o pródigo, ele estava de olho não no pai, não na herança. Ele estava de olho naquilo que ele podia usufruir os prazeres. Agora o mais, não sei se mais, mas talvez o mais triste não foi do filho que foi do filho que ficou e que estava perdido dentro da casa. Aqui, irmãos, nós precisamos olhar para nós como igreja. Não basta você vir à igreja, não basta você ter nascido no Evangelho, não basta você ir às reuniões, a célula, né, o resgate, a 2, o de jovens e tal. Isso não te basta. O que vai trazer você prazer é a presença. Cultivar a presença. Porque Ele plantou essa companhia dentro de nós, irmãos. E o pecado, ele interferiu nisso. E por isso o homem vai se esconder agora. Ele vai cobrir de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E assim tem sido muitas vezes a realidade da igreja, querendo cobrir coisas que Deus está vendo. Por causa da nossa reputação. Não que não seja importante ter uma reputação, mas entende, se você não entende de propósito, sua reputação não vale de porcaria nenhuma, irmão. Se aquele que te vê e te conhece, sabe de tudo, e você está querendo mostrar alguma coisa para alguém, que não é a verdade que Deus sabe. E quando o irmão volta, vocês lembram? O pai já está esperando ele, sim ou não? Diga o propósito. Está sempre nos esperando. Graças a Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, Jesus está pronto antes do homem pecar. Entende a eternidade? Entende não. A gente não entende. A gente é guiado por dias, horas, minutos. E Deus fez isso com um propósito. Para que o homem pudesse perceber que ele é findo, tem fim. Tem início, tem meio, tem fim. Mas quem está na eternidade,
É a eternidade. Mas quando Deus plantou o homem naquele jardim, ele tinha um propósito, para que a glória, a presença que ele tinha, o espírito da vida que entrou dentro do homem, pudesse o quê? Governar e multiplicar, e as nações da terra conhecerem o projeto da eternidade, através daquilo que Deus soprou dentro do homem. Mas isso foi interrompido, sim ou não? Mas já estava pronto uma semente, como a Bíblia diz, que o quê? Ele pisará a cabeça da serpente. Está se referindo a quem, irmão? Não é a semente de Adão e de Eva, já estava apontando para Jesus Cristo. Ele vai pisar a cabeça da serpente, esmagará a sua cabeça e será o que? O seu calcanhar. Aqui é onde entra a questão da perseguição e da luta da igreja. É uma luta. A gente tem sido ferido, porque essa figura da mulher é a figura da igreja. Observe, por causa do pecado, do erro do alvo. Diga, pecado é erro do alvo. Mas nós fazemos uma lista de pecados, não é? Talvez um dos mais sérios, e que não seja, são os pecados sexuais. Eles são sérios. Mas a gente acha que só pecado sexual é grave. Meu irmão, qualquer erro de alvo é grave. O erro da gente se perder da presença é gravíssimo. Esse anjo, querubim, Lúcifer, achou, Isaías 28, Isaías 14, que ele poderia ser igual a Deus ou estar acima, colocar o seu trono. Aqui entra a nossa parte. Você não é muito diferente disso não, irmãos. Quantas sombras a gente está projetando? Acabamos de cantar. Importa que ele cresça e eu diminua. Como é que ele cresce? Como é que eu diminuo? Responde para mim. Sabe como é que Cristo cresce em nós? E provavelmente eu só vou falar do primeiro ponto da ministração hoje. Por causa desse erro de alvo, erro da direção, erro do propósito, o homem passou a ter um vazio dentro de si. Começou a buscar uma forma e maneira que jamais poderia ser preenchido com coisas como trabalho. Vai dizer assim, trabalho dos sonhos. Não quero nem ser empregado, eu quero o trabalho dos sonhos. Um empresário, um comerciário de sucesso, dono de casa, de campo, de praia, melhores comidas, bebidas, dinheiro, fama. Como a gente projeta a fama. Inclusive no meio evangélico. Queria ser tanto que nem aquele pastor. Você pode desejar, e é lícito, você sabe, buscar da mesma fonte do que ele, mas você nunca vai ser ele. Você nunca vai ser ela, você é quem você é. Deus te plantou com um propósito aqui na terra. Você é quem você é. E sobretudo, quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, isso vai fazer toda a diferença. Amém? E por isso costuma dizer o seguinte: esse vazio, da ausência da presença. Lembra que eles foram colocados para fora do Éden? O propósito foi fechado até que já Jesus pudesse ser manifesto. O que isso mostra para nós? Que esse vazio é do tamanho certinho. De quem? Certinho de quem? De Deus. Só de uma forma figurada. Se você, essas peças de criança tem, se você pega um cubo e você quer botar agora um cubo dentro de um triângulo, dá certo? Um triângulo dentro do cubo, dá certo? Então tem que ter a mesma esfera que caiba certinho, ok? Para entrar ali. Escute, se você colocar qualquer coisa, diga qualquer coisa. Coisas que são até legais, família, pô, que benção, filho, que maravilha, esposa. Isso faz parte da concepção do projeto de Deus. Mas se você botar essas coisas no lugar que só Deus preenche, está fadado a dar ruim.
E nada pode mostrar mais clareza do que isso, mais do que as pessoas veem fora, é a realidade que a gente tem dentro. Por isso que tem gente que já confessou Jesus, mas continua se sentindo vazio. Continua em crise. Sabe por quê? Você se encontrou talvez com a instituição. Você se encontrou com aquilo que foi transferido de conhecimento humano. Mas você talvez ainda não tenha se encontrado com a presença. Porque a presença nos realiza, irmãos. A presença nos preenche. Amém? Mas entenda, a presença é uma presença continuada. Não adianta você conhecer a Zilda há 20 anos atrás. Cara, que experiência maravilhosa, que pessoa fantástica, que pessoa, cara, que é uma maravilha estar com essa irmã, que alegria. Eu me sinto, sabe, sempre cheio quando estou com ela. Aí eu vou ver a Zilda 20 anos depois. Irmão, eu perdi a presença. Por isso que a vida e a relação com Deus não é uma vida de igreja, é uma vida de relacionamento com Ele, com a presença. E a gente se perde demais, meu irmão, da presença. Porque a gente faz coisas de Deus e às vezes não consegue compreender que eu não consigo me relacionar com as coisas, mas sim com Ele, com a fonte, que é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Esse vazio é do tamanho certinho da sua companhia. E para isso, irmãos, nós temos que ser sérios. Diga comigo, sérios. Fazer uma análise, um check-up, uma autoavaliação. Dizer, não, peraí. O que eu estou projetando? Por isso, assim, vocês sabem, vocês me perdoem. E é mais do que alguém que quer, sabe, achar que é mais, melhor do que alguém. Quando eu ouço alguém dizer assim, cara, eu não sou feliz. Eu falei, para. A gente precisa conversar sobre isso. Meu irmão, pode me faltar tudo, só não pode me faltar a presença. Porque se eu tiver tudo sem a presença, eu continuo vazio. Mas eu posso não ter nada, mas com a presença eu tenho tudo. Eu vou repetir. Porque nós como igreja precisamos parar para pensar sobre isso. O seu deleite, o seu prazer não vão estar nas coisas. Ou no resultado das coisas. Você precisa entender que Ele é o seu deleite. A presença dEle é o seu deleite. É ali que você e eu nos saciamos, nos alimentamos. Somos saciados pela presença. Escute. Deus te deu uma grande oportunidade. De fazer você um ser livre para fazer escolhas. Mas se você já entendeu o propósito da eternidade, você já entendeu que você tem o direito de não ter direito nenhum. E por mais esquisito que pareça, que as pessoas vão achar que os crentes, eles são escravos. Eu nunca me senti tão livre depois que Jesus entrou na minha vida. Ou me sinto, porque não só senti, não foi o resultado de 30 anos, sei lá quantos anos atrás, que já é mais, continua sendo, amém, tia Elza? Amém, papai e mamãe? Pessoas que têm uma caminhada já de mais tempo, na fé, os mais novos, não importa. Se Ele é o nosso prazer, isso tudo vai fazer diferença. Você não vai ser alguém realizado, pleno, por causa das coisas que você vai ter, os resultados que você vai ter. Meu irmão, eu digo isso para você de pessoas que hoje já entenderam. São pessoas ricas, milionárias, e que elas aprenderam que, olha, tudo que você acha, né? A gente que tem que lutar muito para conquistar algumas coisas, que a gente acha que a gente seríamos pessoas muito realizadas se conquistássemos isso. E pessoas que já acharam e já conquistaram isso, elas se sentem completamente, quando encontram com Jesus, aí você vai entender a parábola de Jesus, a palavra que está lá no Novo Testamento, que diz assim, aquele homem que achou um tesouro num campo, diga tesouro, num campo. Ele vende tudo, compra o campo, por causa de quê? Do campo? Não, por causa do tesouro, meu irmão. Se você tem Jesus, como você pode ser alguém infeliz? Isso está na sua alma.
E a sua alma precisa ser restaurada assim. Você precisa saber quem você é, se encontrar, sabe? Tem muita coisa hoje, ferramenta, irmão, para a gente aprender. Graças a Deus. Amém? Tanta gente que escreve e que ensina. Mas nós não, crente. A gente acha assim, Jesus entrou, tá bom. Jesus restaurou você, te deu um novo espírito. Mas Ele não te deu uma nova alma e nem te deu um novo corpo. Por enquanto. A sua alma, ela é fruto de resultados bons e ruins. E faz parte do negócio, do jogo. Mas não desista, meu irmão. A pessoa que eu mais prego é para mim mesmo, irmão. A pessoa que eu mais prego é para mim mesmo. Eu prego falando, cara, não faça isso. Não entra mais nesse lugar. Não, eu estou ali fazendo um negocinho. Não, por favor. Aí, sabe, você vai botando a sua alma no lugar dela. Meu Deus. É isso mesmo de tempo? Falei nem do primeiro ponto. Ai, tem ceia. Melhor do que essa ceia física é a ceia do Espírito que a gente tem todo dia. É a comunhão e a presença dele, amém? Mas dentro de uma figura, eu vou falar nem do primeiro ponto, eu vou mencionar o primeiro ponto. Mas eu queria que você tivesse uma clareza do pacto e da aliança. E a Bíblia é cheia de figuras de linguagem. E você vai ver que logo no início, né, Deus vai ensinar para um homem chamado Moisés e diz para ele construir uma arca. Tabernáculo, e nesse tabernáculo fazer uma arca. E tinha todos os moldes para isso. E como é que chamava essa arca? Diga, Arca da Aliança. Devemos lembrar que a arca era um baú de madeira, recoberto com ouro, com uma tampa chamada propiciatório. Diga comigo, propiciatório. Então você imagina um baú, como esses que a gente mais conhece, de madeira, recoberto de ouro. Vocês lembram que eu falei que o propósito estava dentro do Éden? O jardim foi criado por causa do propósito. O baú, ele é o Éden. O propósito estava dentro do baú, que foi coberto de ouro. Para quê? Para mostrar a natureza da divindade. O ouro na Bíblia fala de divindade. Então, todo o baú foi coberto de ouro. Mas dentro do baú existiam 3 elementos. Quais eram eles? Diga, as tábuas da lei, o pote com maná e a vara de Arão. Tem isso na sua mente? 3 coisas foram colocadas dentro da arca: de madeira, que fala da natureza humana, coberto ou recoberto de ouro, que fala da divindade de Deus, e lá dentro Deus propositalmente, querendo provocar alguma coisa para nós, estava dizendo: dentro desta arca você vai colocar as tábuas da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, mandou colocar lá dentro do baú o maná, aquele orvalho que descia e que eles pegavam aquilo todo dia, e daqui a pouco a gente vai ver isso mais à frente. Aquela porção era a porção do dia, não tinha como você deixar para o dia seguinte. O que acontecia se você pegasse aquilo e guardasse para o dia seguinte? O que acontecia? Apodrecia e ficava cheio de bicho. A porção era por dia. Isso estava apontando para algo na frente, irmãos. E lá também tinha o quê? A vara de Arão, que era uma figura sacerdotal. Arão era um sacerdote. E que era uma árvore, uma vara de amendoeira, seca, sem vida. E aquilo foi colocado. E essa vara, que é a vara de Arão, ela vai dar brotos, vai florescer. E essas figuras estão dentro da onde? Da Arca da Aliança. Também chamada da Arca do quê? Do testemunho, do concerto. Eu vou acabar de ler e vou encerrar essa parte por aqui. Como uma tampa chamada propiciatório, e sobre esta tampa havia 2 querubins de ouro maciço, ambos olhando para o centro da arca. Diga centro.
A arca, ela tinha um centro e ela tinha um propósito. Os querubins olhavam para o centro da arca. Isso aponta para nós, irmão. Não olhe para outro lugar se não for para o centro. Que centro é esse, Sérgio? O centro de que tudo existe e subsiste. O centro, Jesus. Paulo vai falar lá em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos do centro. Jesus é o centro. Meu irmão, evangelho onde Jesus não está no centro não é evangelho. Eu tenho que falar isso para mim, irmãos. Que pastor é cheio de ideia. E Deus não é muito favorável às ideias que não são dele. Eu preciso olhar das ideias que ele já deu e não as que eu quero, as que eu tenho. Eu preciso olhar para o centro. E sobre a tampa havia 2 querubins de ouro maciço, ambos olhando para o centro da arca. Ela ficava no lugar o quê? Santíssimo. Você vai ver que no tabernáculo existiam 3 setores: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E essa arca ficava onde, irmão? No lugar santíssimo, no lugar mais no interior desse tabernáculo. Olha como isso tudo aponta para muita coisa para nós. Ou seja, a parte mais interior do tabernáculo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício por si mesmo e pelos pecados do povo. Como vimos, a palavra propiciatório, pega aí, como diz a galera aí, pega a visão. Porque visão não é só a ideia do que você ouve, visão ela gera para você algo que você consegue contemplar, e a partir daí você consegue, fazer, ter melhor os conceitos. O sacerdote entrava uma vez por ano pelos seus pecados e pecados do povo. Como viu a palavra propiciatório, vem do termo hebraico que significa cobrir ou expiar, cuja ideia principal é que Deus, mediante o sacrifício, não levava em conta os pecados cometidos. Isto nos recorda o fato que Jesus, ao derramar seu sangue no Calvário, fez o quê? Expiação, ou cobriu, ou expiou. No Calvário ele fez isso pelos nossos pecados. No dizer de João, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Como está lá em João capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Então Deus tem uma ideia de que a gente não peque. E talvez a gente fale assim, mas não tem jeito, eu peco. Mas não deve. Eu também não, nem você. Ele tem uma expectativa sobre nós, irmãos, que a gente não peque. Aí você fala, mas não é possível. Passei por aquela mulher e já pequei. Não. Você desejou, você fantasiou, aí começa o negócio. Passei por um homem, passei por uma mulher, passei por isso. Por isso que pessoas, irmãos, nós vivemos numa geração onde existem pessoas que estão conflitadas emocionalmente. Tem menina de 5 anos que acha que gosta de uma outra menina. E um menino que gosta de outro menino. Aí fala assim, tá vendo? É homossexual. Não é. Não é. E nós precisamos ser a igreja que ajuda as pessoas a saírem dessas crises. Porque talvez tudo que o mundo está dizendo para nós é que não tem jeito. Jesus é o jeito, irmãos. E vai todo mundo pintar bem colorido para dizer assim, aqui é o resultado, eu sou feliz assim. Me desculpe a franqueza, talvez seja até mesmo, como posso dizer, presunçoso, mas é o que eu acho e o que eu tenho experimentado. É porque não tem nada, mesmo na minha vida como hétero, que me completa mais do que a presença dele. Você tem a mulher do seu pacto, da sua aliança, tem filhos maravilhosos, como Deus nos deu, Rodrigo, Felipe, minha filha Gabriela. Mas isso não é o suficiente, irmãos. Isso é complemento de propósito. Amém? Cara, como foi bom ouvir aquela palavra daquele irmão lá, meu irmão.
que Deus não nos deu os filhos, Deus nos confiou filhos. É para propósito, irmão. Deus não te deu a sua mulher, Deus confiou essa mulher a você. Você vai dizer, mas Deus, que mulher foi essa que tu me deu, hein? E ela vai falar, oh Deus, que homem é esse que tu me deste? Enquanto nós não assumimos as nossas responsabilidades, o homem com o seu papel, a mulher com o seu papel, meu irmão, quando a gente vai para Cristo, a imagem que somos transformados dele começa a transformar tudo que está ao nosso redor. Melhor o que está dentro de nós. A gente olha com mais misericórdia, olha com mais capacidade de amor, de perdão, e assim vai por diante. Caros filhinhos, estas palavras eu lhes escrevo, para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Que não tinha nenhum outro se não fosse ele, irmão. Ele, ó, o verso 2, ele é, diga, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? João, meu irmão, vai entender que ele é a propiciação. Ele é o quê? Ele é o cobrir, ele é o expiar, é ele que resolve esse problema. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais. Olha aqui que ele vai englobar, mas pelos pecados de todo o mundo. Jesus está doido para pegar uns sujeitos, umas sujeitas que estão tudo doido. Hello! Jesus está doido para pegar eles e fazer eles uns doidos de Jesus, irmão. Fazer eles pessoas que têm impacto por onde eles passam. Eles deixam rastros de vida, eles deixam rastro de restauração, eles deixam rastros, sabe? Por isso que a vara vai florescer, irmão. A gente vai chegar lá em algum momento desse. E por isso a gente, nas próximas, vai ser na próxima, na próxima ministração, nós vamos analisar a parte interna dessa arca, onde havia esses elementos. Mas por hora, eu queria que você ficasse de pé, por favor. Obrigado. Meus irmãos abençoados que me lembrou de eu tenho que tomar água. É verdade. Nós vamos ter a nossa ceia. E a gente vai encerrar já aqui, daqui a alguns minutinhos. Mas eu queria que você pudesse trazer de novo na sua mente para essa imagem. Jesus venceu o inimigo, o diabo, no deserto. Sim ou não? Depois de estar jejuando 40 dias e 40 noites. O deserto é um lugar, como que diz aquela expressão? Terrível, inóspito. É muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Muito. Deserto não é lugar comum de ter gente. Deserto é lugar de passagem. Agora escute. Jesus triunfou no deserto e Adão fracassou no paraíso, no lugar das delícias. Meu irmão, não é só o ambiente que vai definir você. O que vai definir você é a presença. Porque se a presença estiver com você no deserto, você vence. Mas se a presença não estiver com você, você no lugar das delícias e dos prazeres, você vai se perder. Falando eu, irmão, eu e você, amém? Você não acha que eu estou pregando para você, né? Você é só uma vítima dentro do negócio. Eu prego para mim mesmo. Porque eu não posso me perder dele. Tu sabe que hoje eu esqueci da reunião de consagração de manhã? Que vergonha, irmão. Sabe que isso aponta? Não é só para esse dia, aponta para a falta de consagração na vida. Esqueci, você sabe que uma vez por mês nós temos uma oração de 9 a 9h30? E sabe por que você não vem? Porque
Aqui não vai nenhum joguinho de efeito, beleza? Você não vem porque você está tão confortável no lugar que você está, que você já tem Jesus, que você acha que Jesus é só para você. Mas se você entendesse sobre a ideia de estar aqui orando, não é para que você obtesse seus resultados, é para que você fosse um resultado para as pessoas que ainda não o têm. Nas orações, nos momentos que a gente tem aí nas salas de oração, nós precisamos nos arrepender muito como igreja, irmãos. E aqui não vai nenhum peso, por favor. Jesus Cristo já é a nossa liberdade, amém? Mas existe uma responsabilidade, irmãos, nossa, como igreja. Não venha, sabe, imputar isso sobre o meu ombro, por favor. O chamado do ministério, ele é árduo. Mas assim, ele é prazeroso, irmãos. Eu só não posso me perder da presença dele. Porque fazer culto e ministrar não pode ser a minha delícia tem que ser ele. Porque eu tenho presença, eu tenho a presença, eu posso compartilhar a presença. Por isso que tem um monte de pastor adoecido, enfermo, de todas as naturezas. Sabe por quê? Hoje eles estão cheios de métodos, mas eles não têm mais a presença. Senhor, nos ajude nessa ceia a entender que não foram os seus méritos que fazem você tomar essa ceia, irmão. É a sua compreensão de identificação do que Jesus já fez. Mas para de ficar usando a graça como um produto barato. Use a graça como um poder para a sua vida. Desde que a graça de Jesus entrou na minha vida, eu entendi a graça e o amor dele. Eu me perdi nessa graça, nesse amor. E eu fico estonteado com isso e digo, Senhor, mas essa graça não é para ser só a graça, que nem aquela ali. É graça, ok? Tem a outra ali também. Não é só para isso, irmãos. A graça é um poder que Deus nos dá para um propósito. Diga, a graça é um poder que Deus nos dá para propósito, ou para um propósito, ou dois, assim vai por diante. Eu queria que você tomasse essa ceia. E a gente sabe que a Bíblia vai dizer que o homem faça o quê? Examine-se a si mesmo. Aí eu pergunto para você: você vai se examinar por você ou você vai se examinar pela cruz do Calvário? Porque se for por você, é seus méritos. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Isso não tem a ver com vida leviana, vida, sabe? Tô nem aí, Jesus já fez. Não tem a ver com isso, irmão. Graça é poder. Mas você não vai tomar essa ceia porque você tem mérito. Você não tem. O mérito é todo de Jesus Cristo. Ele é a nossa propiciação, irmãos. Por isso eu queria que você pegasse essa ceia e tivesse entendimento, não de examinar no sentido, sabe, se errei, se pequei, isso faz parte, mas de entender, cara, Senhor, o Senhor é meu advogado, eu vacilei, mas eu vou me consertar. Perceba as vírgulas. Não é se batizar para ser salvo, é salvo, se batiza. Faça esse exame, tome a ceia e mude. Amém? Não é uma irresponsabilidade. Vieram me perguntar já há bastante tempo, e eu estava ouvindo, querendo perceber, escutei algumas coisas de alguns lugares, se criança deve tomar ceia. A maioria dos lugares, que talvez já seja convencional, diz que não. Mas eu entendi, porque as nossas crianças já têm sido ensinadas que elas devem tomar a ceia. Eu sei que isso é muito complexo, mas eu sei que eu darei conta diante do Pai, que essa é uma responsabilidade minha como pastor da igreja, ou um dos pastores da igreja. Mas podia trazer alguns argumentos que vai ter favorável e vai ter contra, irmãos. É vasto. No meio evangélico é vasto. Um diz que não, o outro diz, na minha igreja entenda isso, né, irmão? Não é porque eu mando aqui não, porque eu sei que eu tenho uma conta para prestar com ele. As crianças aqui do ministério, elas vão cear. Como o batismo é um simbolismo, né, daquilo que era lá, que acontecia quando eles ceavam, né, na comida, ali
tem um nome que eu me esqueci, que era comida. São 2 atos que existiam para os judeus, né? O primeiro que era o ritual e depois a comida que seguia, de comer mesmo, ter comunhão, relacionar, né? Koinonia, de comunhão. 2 atos. Que isso foi substituído, tanto que o batismo foi substituído também, né? A circuncisão que era feita pelo batismo nas águas. Eu também tenho compreendido que a ceia é uma continuação daquilo que era o Cordeiro Pascual, o Cristo, né? Que era simbolizado. Eu sei que isso é uma responsabilidade, mas eu queria aconselhar você a não só ceiar aqui na igreja, ceie na sua casa com a sua família. Mas pode? Pode. Aonde que está escrito na Bíblia que só pastor pode dar ceia? Aonde está escrito, irmãos? Isso foi institucionalizado para organizar. É que nem batismo. Só quem pode batizar é pastor. Aonde está escrito isso na Bíblia, irmão? Você vai ver que quem batizou lá o Felipe lá. O Felipe batizou oh meu Deus do céu, o eunuco. Sabe o que ele era na igreja de Jesus? Diácono, irmão. Ah, então diácono pode? Não, irmão. Quem discipula pode. Se você está pregando para alguém, você é capaz de batizá-lo, amém? É a mesma ideia. Se Jesus já fez essa obra na sua casa, na sua família, traga um entendimento, sabe? Esse pão e esse vinho é um símbolo daquilo que Jesus já fez. Ele é o Cordeiro, sabe? Deu a sua vida, o seu sangue, o propósito da aliança. Isso é pacto, irmão. Ensine o seu filho. Ensine o seu filho. A gente não vai entender na medida dele, vai entender, irmão. Porque parece que assim, só quando eu pequei muito, agora eu entendo de tudo. Mentira, irmão. Deixa ele provar da glória e da presença quanto mais cedo possível. Que ele não vai querer provar da comida de porco. Você comeu? Eu comi. E não me saciava. Eu já falei. Um dia eu falei muito doidão. Você já me viu doidão? Você não ia gostar de me ver doidão. Se hoje você me vê o pastorzinho comportado, uma blusinha assim e tal, todo de pastor, né? Tem gente que vem para a igreja todo de pastor, né? Eu falei, pô, cara, brincando. Mas escute aqui. Eu já falei muito doidão. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou ser o bicho mais solto dessa face dessa terra. Sabe o que tinha dentro de mim? Uma sede. Porque eu fui criado no Evangelho. Então tinha um conflito dentro de mim. De um Deus que falava, mas que eu ainda não conhecia. É Jó. Mas graças a Deus você já sabe do resultado. Quem ganhou essa briga foi Deus. E quando Ele me convocou, eu disse, eis-me aqui, Senhor. E talvez você tenha todo o direito de você fazer o que você quiser. Deus te deu esse direito de ser um profissional, mas seja o melhor profissional na sua área. E seja o melhor homem de Deus, mulher de Deus, aonde quer que você esteja. Mas se Deus te convocar por chamado, irmão, tu não vai ter como fugir de jeito nenhum. Porque senão tu vai ser que nem Jonas. Vai mudar de estado, vai mudar de cidade, vai mudar de tudo, mas o chamado está lá dentro. E quando Ele nos chama, meu irmão, às vezes você nem quer ir, mas a vocação é muito forte dentro de você. Por isso que eu sabia que eu era um pastor antes de receber a unção pastoral. Porque quem tinha me ungido não tinha sido homem, tinha sido Deus. E demorou alguns anos até que fosse reconhecido o chamado de Deus na minha vida. Por homens de Deus e mulheres de Deus. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Obrigado, Senhor. Nós fazemos isso em Tua memória. Não queremos nos esquecer da obra da cruz. Que o Senhor é a nossa propiciação. O Senhor é aquele que de dentro da arca manifesta a vida. Senhor, não é só o que somos por fora, sobretudo o que somos por dentro. Foi a obra de Jesus que entrou e nos lavou o nosso coração, lavou a nossa mente. E o Senhor tem nos feito novas criaturas.
por causa do teu corpo que foi dilacerado, para que o meu corpo pudesse receber vida. E essa vida fala de ressurreição. Por isso que o Senhor morreu e ressuscitou. Mas o teu sangue fala de uma nova vida de propósito. Um novo pacto, uma nova aliança foi estabelecido. E é desse entendimento, Senhor, que nós nos lembramos, até que o Senhor volte, que nós vamos ceiar, não só aos primeiros domingos do mês, mas cearemos para nos lembrar na nossa casa, nos lembrar de outros momentos da Tua presença e da Tua glória. Vamos comer e beber, comer deste pão e beber deste cálice. Obrigado, Jesus, por tamanha oferta. Que dedicação, Senhor. Que o Senhor saiu do céu para vir à terra. E nada pôde te deter, Senhor. Nem mesmo quando Pedro queria te aliviar, o Senhor repreendeu as palavras de Pedro, porque elas eram uma ameaça ao propósito. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a vencer tudo aquilo que se coloca, Senhor, para interferir no propósito. Que o Senhor nos ajude a entender eternidade. Que não é sobre só esse tempo que vivemos aqui, é sobre a dedicação dEle, é sobre o propósito dEle, Senhor. Nós oramos, o Senhor alcance a nossa mente, o nosso coração, da forma mais profunda que só o Senhor pode fazer. Senhor, as minhas palavras são, Senhor, pequenas diante daquilo que o Senhor pode abrir a nossa visão, nosso entendimento, a revelação. E essa é a minha oração, que o Senhor faça isso com meus irmãos. Faça isso com a tua igreja, Jesus. Nos ajude no dia de amanhã, segunda-feira, entender que nós somos felizes porque nós temos a tua presença. Não é o tipo de trabalho que temos, não é o tipo de sucesso que temos, não é a fama que temos, é a tua presença, Senhor. Ajude a fazer do lugar que é um caos um lugar de prazer, meu Deus. Porque não existe um lugar difícil aonde o Senhor está que não se torna lugar de delícia. Meu Deus. Oh, meu Deus, ajuda-nos como tua igreja, Senhor, a encontrar contigo, com a tua presença, Senhor, a preencher com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça essa confissão. Deixa-me te ver, Senhor, teu caráter, meu Deus. Será o que os anjos veem, irmão? O que os anjos veem? O que os anjos estão vendo nessa hora? O que eles estão contemplando nessa hora? O que é que os anjos veem? Por que eles cantam santo? E os fazem se prostrar.
O que é que os anjos veem que o fazem cantar santo? O que você vai contemplar? O que você contempla é o que te transforma. Aquilo que você vê e enxerga é o que tem capacidade de transformar. Me espanto com o peso da glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. O medo é a ausência da presença. Me faz dizer, o povo dizia: Moisés vai resolver esse problema. Não resolve. A lei não resolve. Que a tempestade é você, chuva forte é você, oh Deus, vento forte é você, me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. É Ele. É sobre Ele. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas ao fechar é você. É tudo sobre você. eu vou subir o monte. Esse é o meu lugar e o seu. Não desista, não desista, não desista. Até te encontrar. O monte é a figura da presença. Vai para a casa do Pai. Fica na casa com o Pai. E vou ficar lá. Até te eu vou subir o monte. Eu vou subir o monte que muitos desistirão. E vou ficar lá. Fica ali até a presença. Até te encontrar. Encontre com a presença. Vou entrar na casa. E vou fazer morada. E vou ficar lá. É ali, é ali. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças. Eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Para onde iremos? Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. É você que eu tenho, Senhor. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.
revela esse amor, Jesus. Sou totalmente teu. Fui contemplado ser com você, ser com você. Somos com você. Sou com você. Somos com você. Somos com você. Te agradecemos, Senhor. Nós queremos ser guiados não pelo tempo, não pelo kairós. Queremos ser guiados, Senhor, pela eternidade de propósito. Senhor, tantas vezes chegamos na Tua casa, escutamos as ministrações, cantamos, ouvimos, mas quando saímos, Senhor, nos desligamos da Tua presença. Nos ajude, Espírito Santo, a manter essa chama acesa no nosso coração, a responsabilidade pela manutenção do altar, para que a gente não seja, Senhor, meninos na fé, mas ajuda-nos, Senhor, como Tua igreja, a levar a sério o propósito que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Além de trabalhar, comer, beber, isso tudo é secundário, Senhor. É depois. Nossa casa, nossa família, depois de Ti. Nos apacenta, Senhor. Ai, Deus. Não queremos ser movidos, Senhor, só pelas reuniões. Queremos ser movidos por Tua presença, Deus. Queremos escolher a Tua presença, decidir por Tua presença, preencher, Senhor, os vazios por Tua presença. Não só com as canções, meu Deus, mas com a Tua presença, Deus. Por Tua graça e Teu favor, alcança-nos, Senhor. Nos faz ser essa igreja que Tu enxergas e vês, que Tu diz que é a Tua noiva. O Senhor tem ciúme dela por causa do pacto, meu Deus. Nos faz entender, Senhor, compreender, revelar o que Te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Você que crê, diga amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a sua paz. Shalom, irmãos. Uma excelente semana. Saia junto com a presença.